Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa palestra de quarta-feira, né? Como a gente já conhece o nosso estudo de Emmanuel, a gente escolhe um capítulo do livro de Emmanuel e vai conversar um pouquinho, uns 20 minutos, fazer a prece inicial, falar uns 20 minutos e a gente faz um passe coletivo final. E depois aqui no centro a gente faz o passe pessoalmente, quem estiver aqui. Então vamos sentar bem confortáveis nas nossas cadeiras, respirar fundo e nos conectar nessa sintonia de amor e de aprendizado para as palavras que vamos ouvir hoje. Que todos aqueles espíritos do bem que cuidam desse centro, que cuidam dos nossos estudos, dos nossos aprendizados, agradecer a presença deles aqui. A gente sabe que eles vêm bem antes, já preparar o ambiente, já nas nossas casas, preparar os nossos corações para ouvir a mensagem, a boa nova, principalmente nessa nossa palestra, em que a gente fala tanto sobre o Evangelho, os exemplos de Jesus, tudo que ele nos trouxe e continua nos trazendo nas nossas vidas. Então, muito obrigada. A gente sabe que nunca estamos sozinhos. O mundo espiritual está sempre nos influenciando com seu amor, com a sua proteção, com seu cuidado. Então, enchemos agora o nosso peito de gratidão. Deixamos lá fora qualquer preocupação do mundo material, sabendo que a vida eterna é aquilo que nos preenche, que nos enche e que nos faz querer todos os dias sermos seres humanos melhores. Para nós mesmos, para a nossa relação com Deus e para a nossa relação com o próximo. Obrigada, Jesus, pelo seu exemplo de fé, de bondade, de amor, de entrega. E que há tanto tempo nós continuamos tentando nessas tentativas de chegar mais próximo do seu exemplo. Que a gente continue com força, coragem, com muita perseverança nessa nossa caminhada, que a gente sabe que é lenta, que é constante e que nós queremos investir todos os dias. Obrigada, Emmanuel, Chico Xavier, que nos trouxeram tantas mensagens importantes para que a gente possa ter a oportunidade de nos evoluir, de nos elevar cada vez mais ainda aqui, experienciando a carne, as nossas experiências de vida, as nossas relações, que por mais difícil que sejam, nos trazem aprendizados gigantes. Que a gente possa todo dia ser como as varas da videira que continuam crescendo, que continuam fazendo o seu trabalho. Que a gente nunca desista de fazer o nosso trabalho, começando pela nossa reforma íntima todos os dias. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir a mensagem de hoje, a gente possa receber a inspiração que a gente precisa, para que essa mensagem toque no coração de cada um como precisa tocar. Que o nosso estudo de hoje seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, o capítulo que a gente vai falar hoje é o capítulo 55 do livro Caminho, Verdade e Vida. Para quem escutou a minha palestra umas 2 semaninhas atrás, a gente falou sobre o capítulo 54, é o capítulo antes desse, que falava da videira, né? Que era Jesus falando que ele era a videira verdadeira. Então, agora ele vai falar das varas da videira, né? Tem ele, que eu digo Emmanuel, né? Tem o versículo em que Jesus diz isso, e Emmanuel vai falar um pouquinho sobre essas varas da videira. Então, o versículo está em João, em que Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Então, o texto fala assim: Jesus é o bem e o amor do princípio. Essas duas mensagens, pessoal, tanto a do capítulo 54 quanto essa, eu senti, assim, uma mensagem de amor muito forte quando eu li as duas, assim. Para quem ouviu a palestra do capítulo anterior, eu falava muito do amor de Deus, da bondade, toda essa força que Deus nos proporciona, e para Jesus, né? Jesus sendo a videira. Então, eu achei bem profundo
profundo, assim, de amor mesmo. Cada vez que eu lia, para mim era uma mensagem de amor mais forte. E essa não é muito diferente, porque aí ele vai falar um pouco do Cristo. Então, só essa palavra, né? Só essa primeira frase que ele diz, ó, Jesus é o bem e o amor do princípio. Eu sinto muita bondade só nessa frase, né? E aí Emmanuel continua. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nessa passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Vou parar um pouquinho aqui também, né? Porque eu acho que traz um senso de responsabilidade muito grande para a gente, né? Quando ele diz que Jesus representa a árvore da vida e os seguidores de Jesus são essas frondes promissoras. Né? Você vê que ele não fala de perfeição, que nós temos que fazer. A gente reconhece toda a nossa imperfeição, mas que nós somos promissores a continuar fazendo o bem. Que se a gente se desgarra, digamos assim, né, da videira, tira lá o galhinho da videira, ela vai ficar seco. Vai servir para queimar, para qualquer outra coisa, mas não para continuar frutificando, né? Aí eu até grifei essa parte, que ele fala assim, sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Para a gente entender, né, quando eu estava vendo a questão da videira, esse tronco forte, essa base, essa raiz que Jesus nos dá, todo esse embasamento com o exemplo dele, e aí nós como os galhos. Então, se isso não está alinhado, você não tem como ser galho conectado com o caule, se você não está gerando esse fruto, né? Então, quando você tira isso, você desconecta de toda essa grandeza que ele chama aqui, né? E aí ele dá alguns exemplos. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Como a gente viu exemplo na história, né, nesses 2000 anos, de instituições, igrejas que se dizem seguir, né, a palavra de Jesus, e hoje mais que nunca também, né? E a gente vê, né, eu falo antigamente que a gente teve lá as cruzadas, todos aqueles movimentos que as pessoas faziam guerra, que as pessoas perseguiam, que as pessoas matavam em nome de Jesus, uma coisa que foge completamente de tudo aquilo que Jesus veio e mostrou, né? Então, é isso aqui que ele está dizendo, né? Você montar uma igreja ou como é que ele chama aqui? Escola religiosa, mas que não traz os princípios que Jesus trouxe, perde toda a essência dela, né? Se a gente sabe que a principal mensagem de Jesus foi o amor e que nós somos iguais e a gente não pratica isso, esse galho não está conectado com essa árvore, né? Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Esse é Jesus, né? Cheio de perdão, cheio de bondade, né? Quantos exemplos a gente viu de pessoas que eram a escória da sociedade, que procuravam Jesus, a prostituta, o coletor de impostos, e ele só acolheu com amor, né? Eu tô lendo o livro Paulo Estevam e estou um pouco obcecada com o livro, mas é bom porque você vê exemplos, né? Por exemplo, o próprio Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, quem não conhece a história, né? Estevão, ele pregava, né? Mas ele não teve essa convivência com Jesus. Ele aprendeu sobre Jesus com Simão Pedro, com Tiago, lá na Igreja do Caminho. Então, ele viu, através dos apóstolos, a mensagem de Jesus. E o que Estevão fez, assim, por amor a Jesus, ao exemplo de Jesus, é um exemplo que você olha, assim, ele sofreu, ele foi apedrejado, e mesmo na própria hora da sua morte, ele perdoa Saulo de Tarso, descobre que ele está noivo da irmã dele, fala, né, que vocês se cuidem, que vocês se amem, é a pessoa que tinha mandado matar ele, né? Então,
a gente vê aí a imensidade, né, do perdão de alguém que, sem conhecer Jesus, mas convivendo naquela mesma época, conseguia traduzir qual foi a mensagem que Jesus deixou. É esse comportamento que Jesus quis deixar, e não o comportamento da gente construir igreja. Não estou nem fazendo crítica à igreja, não. Estou fazendo mesmo da gente levar a nossa vida, se relacionar com o outro, ser um marido, uma mulher, e não tratar o outro bem. Não foi essa a mensagem que Jesus passou para a gente, né? E aí Emmanuel vai falar um pouco do nosso papel, né? Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta de sua misericórdia, para a renovação. E aí ele fala um pouco do porquê dos nossos sofrimentos, né? Quando a gente se afasta, a gente inevitavelmente passa por esses sofrimentos para que a gente possa se renovar. Lembrando que não está falando, não é um castigo, não é nada disso, é o nosso próprio processo de aprendizado. Quantas vezes a gente não se afastou, né, do nosso, de novo, não é sobre religião, mas sobre a nossa relação íntima com Deus e com Jesus. Quantas vezes a gente não se revoltou porque a gente perdeu um ente querido, ou porque a gente foi acometido por alguma doença, e causou revolta, causou tristeza, né? O sofrimento, ele faz parte, e ele ajuda no nosso crescimento. Porém, a gente já estudou isso, né? A revolta, você se voltar contra, você não aceitar os desígnios de Deus, causa ainda mais um sofrimento e demora mais ainda para a gente poder se renovar. Então, ele fala, quando a gente se desconecta, aí a gente passa por toda essa questão de sofrimento, desengano, aí a gente tem que passar por esses sofrimentos reparadores para que a gente novamente se conecte, né? Porque uma coisa que a gente sabe é que o sofrimento meio que iguala todo mundo, né? Quando você pode ser rico, pobre, descobre uma doença, ou sofre um acidente de carro, a dor, o sofrimento é a mesma. O jeito como você lida com ela vai ser diferente, os recursos que você tem para lidar com ela é diferente, mas a dor, né, ela vai estar ali. E aí Emmanuel fecha para a gente, né? É razoável, portanto, positivemos nossa felicidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Então, um pouco do que eu falei, né? A gente se resseca às vezes, e às vezes precisa beber uma aguinha, um pouquinho mais de água para poder voltar a ficar verdinho né, continuar fazendo o nosso trabalho. Então, o que Emmanuel traz para a gente aqui, eu acabei já falando muita coisa lendo o texto, mas a gente fala reforma. Que Jesus é a árvore da vida, né? Como seguidores sinceros, nós somos prontos promissores. É uma responsabilidade, e é uma responsabilidade que começa com a gente, né? É uma responsabilidade que começa com a nossa reforma íntima. É uma responsabilidade que começa com a gente se conectando no Evangelho de Jesus. Entendendo, né, a nossa relação íntima mesmo com Jesus e com Deus. Porque até estava ouvindo de novo aquele podcast que você me mandou, Letícia mandou um podcast, já tinha visto aquela palestra, mas eu ouvi de novo o podcast, né, e o Haroldo estava falando disso, né, o homem de bem. E o homem de bem é o homem que tem esse equilíbrio, né, do relacionamento com Deus, com ele próprio e com o próximo, né. Então, fazer esse equilíbrio, né, e ter clareza de qual é o seu eixo principal dessa videira, dessa fonte, né, de vida, dessa fonte porque a gente sabe, né, as árvores, eu vejo a videira como um exemplo, mas para mim é amplo, né, é árvore, né, assim, que está sendo ali nutrida, né, por esse lavrador que é Deus, vamos falar um pouquinho na frente, e ela não só está ali para produzir sombra, ela produz fruto, ela cresce, ela se renova, né? Quem mora aqui em Portland, por exemplo, que vê as estações do ano, eu pensava muito nisso, né? A gente mora numa casa que por trás é um bosquezinho assim, e fica vendo a troca das estações, que está muito verdinho, daqui a pouco está só galho. E quando eu estava passando por uma situação de sofrimento, de tristeza, eu ficava pensando, caramba, né? Nunca vou sair desse lugar. E aí, só em observar a natureza,
você já tem outra perspectiva. Você fala assim, peraí, calma, né? Né, tudo se renova, tudo vai criando uma nova perspectiva. Então, a natureza, ela traz muito isso para a gente. E essa comparação que Jesus faz nesse versículo é muito forte, muito clara para a gente entender, né? E aí ele fala também que se a gente não tem Jesus no centro, as obras humanas pereceriam. A reflexão que eu fiz quando ele falou sobre isso é que na doutrina espírita a gente fala muito sobre a interferência do mundo espiritual aqui no mundo material, né? A gente acha, quando a gente não conhece ainda, a gente acha que é muito diferente, ou é muito desconectado. Depois que a gente vai conhecendo um pouco, a gente sabe que não, que o mundo espiritual tem uma interferência, né? Assim, uma conexão muito maior até do que a gente imagina. Tem isso lá no Livro dos Espíritos. E até o ponto de que aqui é tipo uma mini versão, uma versão bem piorada do mundo espiritual, né? Uma réplica mal feita do mundo espiritual, né? Então, se hoje a gente tem a tecnologia que tem, se hoje a gente tem as curas para doenças que tem, é porque o mundo espiritual ajudou a gente a chegar lá, né? Foi todo um tempo aí de evolução, desde o mundo primitivo até a gente chegar hoje, mas a gente sabe que o mundo espiritual está ali trabalhando com esses espíritos que vieram inspirados, ou que vieram até de outros planetas, para cá a gente já sabe a história também. Mas o que eu pensei quando ele falou isso é exatamente isso, né? Jesus, como governador planetário, ele cuida da gente, ele cuida do nosso planeta. Né? Então, as coisas elas estão lá na lei de progresso, progredindo, indo para frente, com a bênção de Jesus. No momento que a gente se desconecta, aí gera as tragédias que a gente vê, né? As guerras, os conflitos, as más administrações, que não são baseadas no amor, né? As más administrações no sentido, né, de grandes líderes mundiais. Então, no momento que a gente tiver essa desconexão, aí a gente vê que as coisas começam a andar por outro caminho, né? Em vários momentos da história a gente também viu isso acontecer, né? E que o mundo espiritual precisou dar uma forcinha um pouquinho maior, né, para a gente poder se reconectar, voltar para o eixo, né, digamos assim. Então, é importante a gente, e eu faço essa reflexão para o nosso dia a dia, né, porque às vezes a gente acha que a gente, como eu dei o meu exemplo, estou passando por um sofrimento, acho que nunca vai acabar, ou acha que está sozinha. A gente sempre lembra que a gente não está, né? Que Jesus, nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais estão sempre cuidando da gente. Então, o que a gente precisa fazer é manter a nossa vibração, né, o nosso eixo no lugar, o nosso foco, a nossa fé no lugar onde ela tem que estar e confiar, porque o planejamento divino é perfeito. Então, se a gente volta para esse lugar, peraí, calma, quem é meu Senhor? É Jesus, então tá tudo bem, né? Então, né, fazer a minha parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte, é uma fé com ação, né? Com a obra, mas confiando que essa videira ela é forte, ela está ali, né? Ela tem o lavrador maior que é Deus, né? No outro texto a gente viu sobre isso um pouquinho, né? O Deus como aquele lavrador de misericórdia, de bondade, que nunca falta, né? Uma árvorezinha que nunca vai faltar água, nunca vai faltar um solo fértil, porque Deus não dorme no ponto. Então, se Deus está ali como lavrador, cuidando de tudo, Jesus é essa videira que nos dá a base, nos dá a raiz, nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Começa com esse desenvolvimento da reforma íntima, até a gente, né, trazer isso no nosso dia a dia para com as pessoas ao nosso redor. Aí eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu achei essa parábola e uma análise dela que eu achei muito interessante. Parece um pouquinho grande, mas ela é simples. É no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo e fala sobre a fé, né? É o capítulo que fala sobre a fé. Então, ele traz uma parábola que está lá em Marcos e depois Kardec faz essa análise. Então, ele diz assim, a parábola é assim, rapidinho. Quando eles saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figo. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram.
No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. E aí, como é que ele explica essa parábola? Né? Que a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos, que não tem frutos, né? Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. E todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, é um pouquinho disso, né, dessa reflexão que a gente está falando hoje. Não adianta a gente ter lá uns galhos bonitos também, fingir que estamos conectados e não estamos, né? Que ele está falando de colocar essa fé para a obra, para a ação, de realmente walk the talk, né? Fazer aquilo que a gente fala que faz, viver aquilo que a gente diz que é para viver, né? Então, não adianta nenhum. Faz aqui sobre a palestra, ser muito boazinha, nananã, chegar em casa, briga. Chegar em casa, discute, trata mal, né? Então, não adianta. A Ana sempre comenta isso com a gente, né? Que o ouvido mais perto de quem está falando é o nosso mesmo, né? Então, como que nós somos, né? Reflexão para a gente fechar. Como que nós podemos ser essas varas, esses galhos da videira que está realmente conectado, que está realmente tendo Jesus ali como a nossa base, o nosso exemplo, recebendo essa misericórdia maior do lavrador que é Deus, mas a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente está recebendo, aquela seiva que a gente está recebendo ali, de todo esse caule, de toda essa raiz, que é a palavra de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, o exemplo dele, e tudo que ele nos ensinou e nos ensina até hoje. Bom? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vou colocar aqui uma musiquinha novamente para a gente fazer o passe coletivo. Depois a gente faz uma parte aqui. Então, vamos sentar novamente confortáveis, descruzar braços, pernas. E continuar com a nossa conexão espiritual, que está banhando aqui o nosso ambiente, que está preenchendo aqui o nosso centro, e com certeza a casa de cada um de vocês. E quando nós abrimos a porta para essa chuva de bênçãos espirituais, ela nunca nos falta. Então pedimos, Senhor, que depois dessa reflexão, nós possamos sentir conectados com esses galhos verdes, imperfeitos, talvez não bem alinhados, um pouquinho tortos, mas muito fortes, muito conectados com a sua palavra, com o seu exemplo, com o seu amor. Que nós possamos ser, Senhor, galhos que dão frutos,
que não desistimos da nossa tarefa aqui nessa encarnação. Nos abrimos, Senhor, para receber todas as bênçãos do mundo espiritual nesse momento. Todos os cuidados. Toda a luz e paz que precisamos para preencher o vazio que ainda sentimos nessa busca constante da nossa evolução espiritual e do cumprimento dos nossos trabalhos, das nossas obrigações. Recebemos essa luz que nos revigora, que nos enche de força, que nos enche de tranquilidade para continuarmos tentando. Obrigada, Senhor, por esse princípio maior de que Tu és a videira verdadeira. Que Tu és essa árvore frondosa que conta com todos nós para continuar a Sua obra. Que continuemos sendo esses obreiros da última hora, Senhor, em momentos tão difíceis que também passamos todos os dias. Na nossa própria reforma íntima, no nosso próprio seio familiar, no nosso próprio seio do trabalho, e no nosso próprio papel diante da humanidade, que em certos momentos parece tão perdida, assim como nós mesmos, mas que estamos buscando o nosso caminho através do seu exemplo, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de parar o nosso dia, de parar as nossas obrigações, para ter essa conexão espiritual, nos reenergizarmos, restabelecermos o nosso equilíbrio com essa conexão espiritual. Que nunca nos falte essa vontade, que nunca nos falte esse coração generoso e humilde para receber todas as bênçãos que necessitamos. Obrigada, Deus, nosso lavrador. Obrigada, Jesus, a videira verdadeira. Que possamos todos os dias fazer a reflexão de que estamos sendo as varas, os galhos que precisamos ser todos os dias. Que possamos hoje ter uma noite tranquila. Que essa luz ela possa reverberar na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. E que toda a nossa humanidade agora receba uma chuvinha de pétalas de rosas azuis bem clarinhas, que preenche o nosso tão bonito planeta Terra de muito amor. De muito amor. Para que todas as barreiras do que não seja bondade possam ser transpassadas. Jesus, nosso governador planetário, nos ajude a dar esse abraço coletivo na nossa humanidade nesse momento. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Obrigada, gente.